Fala Santista, seja muito bem-vindo ao canal Mundo dos Santos. E nesse vídeo nós temos que falar sobre como o Santos está perdido, hein? E também vamos falar um pouco sobre a busca do Santos por um técnico. Quem será o próximo treinador do Santos? Então nós vamos trazer muita informação aqui nesse vídeo. Então vamos trazer informação sobre o próximo treinador e vamos dar a nossa opinião sobre como o Santos está perdido. E a entrevista de ontem de Pedro Martins mostra isso, como o Santos está perdido em 2025 e se a gente for olhar para trás, como o Santos está perdido há muitos anos, né? Então vamos lá, vamos primeiro começar com o que foi a entrevista ontem de Pedro Martins. Olha, eu acho que ele disse muitas verdades a respeito do que é a direção do Santos. E eu não digo só a respeito de Marcelo Teixeira, não. Eu digo a respeito de conselheiros, eu digo a respeito de pessoas que têm fácil acesso no clube. Tá tudo errado no Santos. E isso diz uma pessoa que acompanha tudo à distância. Eu não tenho acesso sempre na Vila Belmiro, não. Mas a gente acompanha as notícias, a gente acompanha as decisões do clube. E é uma mais vergonhosa do que a outra. O Santos hoje é um clube que está perdido. E isso começa pelo senhor Pedro Martins. O senhor que é o CEO do clube tem a obrigação de fazer uma decisão correta por um técnico. O senhor disse ontem que não entregaria a chave do CT na mão de qualquer um. Mas o Santos está entregue às traças na mão de qualquer um há muitos anos já. Desde 2013, que foi o ano de saída do Neymar, até um pouco antes. Veja quantas vergonhas o Santos não tem passado. O Santos tomou 8-0 do Barcelona. Depois disso, foi uma vergonha atrás da outra. São vários vice-campeonatos para o Palmeiras. São várias vezes em que o Santos chega na decisão de campeonato, fica em segundo lugar do Campeonato Brasileiro, segundo lugar até da Copinha. O Santos está perdido. A base do clube não revela mais ninguém. E quando revela, não dá nem 18 anos, o cara vai embora. O Santos está perdido. E o CEO do clube ontem, o Pedro Martins, ele deu uma entrevista falando muitas verdades, mostrando que o Santos está perdido. Mas até quando o Santos vai ficar somente em palavras? Precisa de ação. O Santos precisa de ações urgentes. O Santos está perdido. Ele precisa de um dirigente que chegue lá e faça o que tem que ser feito. Não fique apenas falando, não. O Santos precisa urgente de um treinador. Vai jogar hoje contra o Atlético Mineiro e não tem um treinador para estar lá na beira do campo. Vai jogar domingo contra o São Paulo e não tem um treinador para estar lá na beira do campo. Você acha mesmo que até domingo esse Pedro Martins, Marcelo Teixeira, os outros que estão ali em volta deles, você acha mesmo que esses caras vão contratar alguém? Depois dessa entrevista, veja aí o que foi a notícia do Sampaoli. Sampaoli teve lá a notícia. Sampaoli diz não ao clube. E como é que você acha que um treinador, ao ouvir ali uma entrevista dessa, falando sobre as barbaridades que é o clube, você acha mesmo que um treinador sério vai procurar o Santos para poder, sei lá, demonstrar um interesse? É difícil. Por isso que o Santos está perdido. E não é de agora, não. O Santos precisa de ações práticas. Não precisa de gente só falando, não, dando opinião, não. O Santos precisa de ação. O Santos precisa de alguém que pegue e coloque a mão na massa. O Santos precisa, com urgência, de alguém que seja responsável de fato e de verdade. Sabe o que o Santos precisa? O Santos precisa de SAF. O Santos precisa de uma SAF. Porque é um clube falido, é um clube sem dinheiro, é um clube com um estádio para 15 mil pessoas, é um clube cheio de promessas. Toda eleição do clube é a mesma história. Chega um monte de gente prometendo isso, prometendo aquilo, e não tem nenhuma ação prática. O Santista está cansado. O Santista, assim como o Santos, está perdido. Porque o Santista hoje, sabe o que o Santista comemora? Comemora a demissão de técnico. Você sabe o que o Santista comemora hoje? O Santista comemora gol do Rodrigo lá no Real Madrid. Você sabe o que o Santista comemora hoje? A volta do Neymar só. Não tem mais título.
O Santista comemora hoje escapar do rebaixamento. É isso que o Santista tem comemorado. E o Santista está cansado, o Santista está perdido. Mas o torcedor até pode ficar perdido, a diretoria não. O que a gente pede, o que a gente quer aqui, são ações práticas. É hoje ainda ir atrás de um treinador e um treinador competente. Estão falando de Fernando Diniz, já trazendo aqui as informações dos técnicos. Falando de Fernando Diniz. Você pensa mesmo, Santista, que Fernando Diniz é uma boa? Pensa comigo. Fernando Diniz é uma boa? Será que ele tem condições de colocar o Santos no eixo? O Santos precisa de um treinador que chega lá e coloca a cara a tapa e coloca esses caras para correr. É isso que o Santos precisa. Precisa de alguém que chega lá e coloque esses jogadores para correr. Então a informação de hoje é de que Sampaoli disse não. Pelo menos a princípio. Ainda pode ter alguma reunião entre hoje e amanhã para definir de fato se ele vem ou não. Mas ontem, eu soltei um vídeo aqui dizendo que ele estava muito perto, e após algumas conversas aí com essa diretoria patética do Santos, que vem, repito, não é de agora só não, são muitos anos. Após algumas conversas, ele percebeu que o Santos não tem direção. Essa é a verdade, o Santos está perdido. Então o Sampaoli, pelo menos a princípio, não vem. O que tem sido as buscas do Santos agora? Fernando Diniz, e dizem também sobre Thiago Carpini. Eu não sei se o Carpini deixaria o trabalho do Vitória. O Vitória que tem um time bem decente, tem feito um bom trabalho lá e tem um emprego estável. Acredito que para tirar o Carpini aí do Vitória teria que desembolsar muito dinheiro. Então, os próximos alvos do Santos aí é Diniz e Carpini. Eu quero ouvir a sua opinião. Você também acha que o Santos está perdido? O que você achou aí da entrevista de Pedro Martins? E quem você gostaria que fosse o próximo treinador do clube? Desculpa o desabafo, mas é aqui de Santista para Santista. Esse é o canal Mundo do Santos. Se inscreva no canal, ative o sininho e curta e compartilhe esse vídeo nos grupos de Santistas. Conto com vocês. Um grande abraço.